Oi, o meu nome é Yang e eu quero começar falando duas coisas. Primeiro, eu gostaria de pedir desculpas por não ter postado ontem. Era pra ter saído um vídeo ontem. Só que tem muita coisa acontecendo na minha vida nesse momento, tá? Aí antes de ontem eu estava muito mal. E aí ontem eu estava me recuperando, então eu não dei conta de gravar. Mas enfim, né, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é desculpas por causa do barulho. Tá vendo essa janela aqui? É normalmente onde fica apoiado o celular. Só que como vocês podem ver, eu estou gravando à noite, né? Então eu preciso usar a luz do meu quarto. E desse ângulo aqui eu percebi que a luz ela fica um pouquinho melhor, não fica tão estranho quanto se eu deixasse ela apoiada ali. Então desculpa pelo barulho que tá fazendo ali fora, porque tá chovendo e tem som ligado. Então assim, é o combo, né? Mas enfim, vamos tentar seguir como se nada tivesse acontecendo, tá? Recentemente eu fiz uma postagem lá na aba comunidades aqui do canal, onde eu perguntei qual é o tipo de vídeo que eu já postei aqui que a galera, né, que vocês no caso mais gostaram. E pra minha surpresa, eu achei que o que ganharia assim disparado seria a análise. E de fato, ele tem mais voto do que o outro. Só que pra minha surpresa, o que eu achei que a galera menos gostava e menos se interessava, teve uma boa quantidade de votos e ficou em segundo lugar. Então, que foi as resenhas, né? Ficou em segundo lugar as resenhas. Aí eu falei assim, cara, tem muito tempo mesmo que eu não posto uma resenha e eu, no momento, não tô assistindo nenhum anime. Quer dizer, eu tenho que terminar Attack on Titan ainda pra assistir o que vai sair daqui a alguns dias. Mas no momento assim eu não tô vendo nenhum anime pra fazer resenha, pra dar indicação. Então eu pensei em inaugurar uma espécie de quadro novo aqui, tá? Eu vou fazer isso tanto com HQ, quanto com livro, quanto com um mangá que eu estiver lendo, tá? Eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui não se interessam tanto por leitura, mas eu prometo que eu vou tentar fazer ficar legal, tá? Então assim, vem na minha, tá? Eu vou chamar esse quadro de Prevendo o Futuro. E como é que vai funcionar? Eu vou vir aqui dar uma pequena resenha, entre aspas, sobre a minha leitura atual, enquanto eu estiver, tipo, na metade dela, ou em algum momento que eu considero, assim, meio importante, meio central na história, tá? E eu vou vir dar a minha opinião e tentar, né, dar aqui uma previsão sobre se eu vou gostar ou não do final do livro. Aí, quando eu terminar de ler tudo, eu vou fazer aquela resenha que eu já tenho o costume de fazer, que já tem vídeo aqui, que é fazendo a resenha geral, falando do livro de uma forma geral. E aí, nesse vídeo, eu vou falar se eu acertei, se eu realmente gostei ou não da previsão que eu fiz, no caso, nesse vídeo. Entendeu? Não? Bora lá que você vai entender. Bom, a minha leitura atual é esse livro aqui, A Vida Invisível, de Ed La Rue. Eu não sei se eu pronuncio o nome dela, o sobrenome dela corretamente, mas como ela é francesa, eu imagino que se pronuncie La Rue. Eu acho. Enfim, A Vida Invisível de Ed La Rue é basicamente a história da Ed La Rue. Não me diga! Nessa história aqui, a gente conhece a Ed, uma menina que nasce ali na década de 1700 em Villon, um vilarejo que fica na França. E a Ed, né, por causa do tempo em que ela nasceu, ela vive numa sociedade muito patriarcal e muito machista. Feminista, rainha do tanque de... E por que é importante falar isso? Porque isso tá linkado justamente aos desejos da personagem. Não é um livro feminista, tá? Machista! É só que, por a sociedade ter essa formulação muito mais conservadora, patriarcal e tudo mais, o casamento é uma coisa muito importante na vida de uma mulher. E a Ed tem conhecimento disso desde sempre, porque é o mundo em que ela vive, né? Então, ela sabe que vai chegar uma hora em que ela vai ter que se casar, ter filhos e todas essas outras coisas. Só que o que acontece? A Ed é uma mulher de espírito livre, né? Ela não quer se prender a casamento, a filhos, essas coisas. Ela quer sair, ela quer explorar o mundo, ela gosta de arte, ela quer conhecer, ver e fazer arte ao redor do mundo. E a simples ideia de se casar e ter filhos e definhar dessa forma, né, entre aspas, porque você meio que, né, você nasce, cresce, casa, tem filhos e morre. Essa é a sociedade em que ela vive.
essa ideia já deixa ela muito angustiada, deixa ela muito mal. Só que acontece uma coisa, ela precisa se casar. E aí ela não quer se casar de jeito nenhum, então ela decide fazer um pacto com um deus. Só que não um deus qualquer, um deus da noite. E aí entra até a questão se é realmente um deus ou se é alguma outra coisa um tanto quanto maligna. Isso é coisa do Satanás? Mas enfim, a Ed faz o pacto com esse deus pedindo mais tempo, liberdade, para que ela possa aproveitar a vida dela, para que ela possa conhecer o mundo e por aí vai. Só que ele não é muito gente boa, esse deus, sabe? Até por isso entra a confusão sobre se é realmente um deus ou uma coisa maligna. Porque o que ele faz é simplesmente apagar da mente de todas as pessoas que ela conhece e de todas as pessoas do mundo, ela. Como assim, Yang? Todo mundo, os pais, os amigos, todo mundo esquece dela. E a maldição dela funciona da seguinte forma. Se ela conhecer você e vocês conversarem ou passarem um tempo juntos, a partir do momento em que você sair de perto dela, deixar de ter contato com ela ou quando ela sair, daqui a alguns segundos você vai esquecer completamente da existência dela, dos momentos que você teve com ela e não vai saber quem é aquela pessoa mais, a menos que ela se apresente novamente. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. É assim que funciona a maldição dela. E ela vive por 300 anos assim, até chegar em 2014. Ela está em Nova York no ano de 2014 e ela conhece uma pessoa e essa pessoa simplesmente se lembra dela. E é aí que começa todo o clímax da história, né? Agora vamos pro momento da história que eu vou. Não tem spoiler, tá? Pode ficar tranquilo. Eu só vou dar um contexto do momento da história em que eu estou, de onde eu estou, pra que eu possa poder, assim, fazer a previsão e dar minha opinião e tudo mais, tá bom? Tá. Eu estou exatamente na página... Cadê? Na página 222, 223 do livro. E ele tem, no total, 502 páginas. Isso aqui é o final da história mesmo ou é... Peraí, deixa eu conferir se é isso mesmo, peraí. Ah, não. 500 páginas. Esse livro tem exatas 500 páginas. Então, eu já tô bem avançada, né, aqui, como dá pra ver. E assim, cara, eu normalmente sou uma pessoa que eu não gosto de livro de fantasia. E quando eu ganhei esse livro, eu achei que seria a mesma coisa e que eu não gostaria tanto assim. Só que quando eu cheguei mais ou menos na parte onde eu estou agora, eu me apaixonei muito pela história. Pra dar uma situada pra vocês, eu estou no momento em que ela já conheceu a pessoa que se lembra dela e tá interagindo com essa pessoa. Basicamente isso. E eu tô simplesmente, completamente apaixonada pela história, pelos personagens que já apareceu. São todos muito... Como é que eu posso explicar? Muito familiares, sabe? Você consegue se relacionar com um personagem. Eu me relaciono muito com a Ed por causa desse espírito livre, desse desejo de ver arte, de fazer arte ao redor do mundo e de toda essa vontade e teimosia que ela tem, sabe? Então eu me conecto muito com a Ed e em vários momentos do livro eu já me peguei sentindo a mesma tristeza e o mesmo pesar que ela tá sentindo ao ler ali quais são as experiências que ela tá passando por causa dessa maldição. Então, assim, ao mesmo tempo que é um livro extremamente apaixonante pela forma como a história é contada, é ao mesmo tempo um livro muito familiar, sabe? Eu acho que esse livro, dependendo do final dele, no momento atual da leitura que eu estou, eu diria que esse seria o meu livro de conforto. O meu livro favorito, eu já falei aqui, que é a Minha Sombria Vanessa, que é uma história incrivelmente pesada e visceral, mas é uma história que eu gosto muito, por isso é o meu favorito. Só que se eu quisesse me curar de uma ressaca literária, ou só ter um livro pra ler e realmente relaxar, sabe, ali ter um momento de conforto mesmo e acolhimento, eu leria de novo A Vida Invisível, de Ed La Rose. Apesar de que eu não sou o tipo de pessoa que faz releitura, eu raramente faço releitura. Eu só tenho, na verdade, um livro do qual eu fiz releitura, que é o A Última Caçadora de Bruxas, mas depois eu falo sobre ele.
E um outro livro que eu pretendo fazer uma releitura é O Colecionador, do John Fowles. Mas esse livro, pelo menos no momento atual da história em que eu tô, eu sinto que eu conseguiria reler ele tranquilamente, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer, porque o momento é muito precioso, o que esse livro me faz sentir em cada momento é muito precioso, e é uma coisa muito boa de se sentir, muito aconchegante, sabe? Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Então, é definitivamente, no momento em que eu estou, o meu livro de conforto. Eu me sinto muito bem lendo ele. E ontem, quando eu fui pra faculdade, eu não tive o meu primeiro tempo de aula, então eu fiquei lendo. E, gente, eu ficava rindo pras paredes por causa do livro. E assim, cara, eu não consigo me lembrar da última vez que um livro me fez ter reações tão espontâneas e tão amostras, sabe? Você consegue claramente ver o que eu tô sentindo enquanto eu faço a leitura só pela minha cara, porque é um livro que me faz entrar em total contato com os meus sentimentos. E eu já sou uma pessoa muito sentimental, eu já sou uma pessoa muito ligada aos meus sentimentos, só que esse livro me liga ainda mais aos meus sentimentos. E é uma coisa muito boa e muito confortável pra mim, por isso eu digo que é o meu livro de conforto. Dado tudo que eu já falei aqui, eu acho que não tem como eu chegar a uma outra conclusão se não dizer que eu acredito que eu vá gostar do final desse livro. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que esse livro ele é extremamente imprevisível pra mim. Se você já viu as minhas leituras ou me acompanha lá no Scooby, você sabe que eu costumo ler muito livro de mistério, de suspense, livros que estão mais relacionados à investigação, temas mais pesados. Então, eu tenho o hábito de estar a todo momento tentando prever o que vai acontecer na história por causa desse meu histórico de leitura. Só que nesse livro, eu fico tão envolvida com a história que pra mim, o futuro dela é uma coisa simplesmente imperceptível, sabe? Eu não consigo fazer nenhuma dedução acerca do que vem a seguir. Existem algumas teorias que eu já formulei acerca de um personagem específico, de uma situação específica, mas esse não é o meu foco enquanto eu leio esse livro, sabe? Eu não fico com a mente trabalhando e criando teorias. Não, eu só sou transportada pela história, sabe? É como se eu definiria esse livro como um rio calmo e tranquilo, e aí quando você entra nele, você simplesmente é levado pela água de uma forma muito maravilhosa. Então, isso é uma coisa que me intriga nesse livro, porque eu realmente não consigo imaginar o que vem a seguir. E isso é uma coisa que me deixa feliz, porque eu sinto que eu ainda vou ser muito surpreendida pela Ed e pela história dela. Então, como eu já disse, né, eu acredito que eu vou sim gostar do final desse livro. E eu só espero que esse livro, se o final dele não me decepcionar, ele muito provavelmente vai ser a minha porta de entrada pros livros de fantasia e ficção? Enfim, pros livros de fantasia como um todo, né? Mas enfim, cara, era isso que eu tinha pra falar desse livro, tá? Se você já leu ele, deixa aqui nos comentários pra mim a sua opinião, se você já leu. Se você ainda não leu ele, me diz se você ficou curioso pra ler a história, pra conhecer a Ed. E lembrando sempre, não dê spoiler, especialmente nesse vídeo não dê spoiler, porque eu ainda tô lendo a história, deve ter gente que quer ler a história, deve ter gente que também tá lendo a história, e algumas pessoas não gostam de spoiler, sabe? Eu particularmente, eu não me importo tanto, mas eu não quero receber spoiler dessa história aqui. Então, por favor, nesse vídeo aqui eu vou pedir pra que você não dê nenhum spoiler, apenas dê a sua opinião sobre o livro, sobre a história, se você já leu, enfim. E é isso, enfim. Não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever pra me ajudar. Todas as minhas redes sociais vão estar na descrição, então meu Instagram, meu Twitter, meu perfil no Scooby pra acompanhar as minhas leituras e o meu TikTok. E é isso. Muito obrigada se você viu o vídeo até aqui. Um beijo e tchau.